Bom, pessoal, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada do podcast do professor Ailton Costa. Nesse bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de bater bater um papo, enfim, atualizar os assuntos com o meu amigo Fabiano Faria, da Federal Soluções Técnicas e da Clius. Mas antes de aprofundar, eu quero dizer que esse mercado segurador ele é fantástico. Eu fiz amigos ao longo do tempo, muitos amigos, todos do quilate do Fabiano. Então, é uma satisfação, Fabiano, ter você aqui hoje para esse bate-papo, para esse podcast. E o objetivo aqui é muito simples, é mostrar para o mercado de seguros, principalmente para nós corretores, esse ecossistema, posso assim chamar, né? Que existe por trás de uma apólice de seguros que a maioria dos corretores nem sabe que existem. Então, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estar aqui, da gente poder trocar essas informações. E me conta, quem é o Fabiano Faria? Bom, inicialmente, obrigado, professor, e para mim, Ailton, pelo convite. Nossa segunda oportunidade em discutir algumas coisas nessa área nossa, né? Bom, Fabiano Faria, 50 anos, nascido na melhor cidade do mundo, como todo mundo me ouve dizer sempre, sou de Rio Verde, Goiás. Trabalhei 27 anos na Polícia Rodoviária Federal até aposentar aos 45 e tenho uma empresa que é a Federal Soluções Técnicas desde 16 anos de mercado, trabalhando com gestão de riscos, que é um nível acima do gerenciamento de risco, monitoramento de veículos, que é tão chamado, principalmente para grandes embarcadores, estruturas fabricantes de alimentícios, empresas do agronegócio e outras. Como a gente também tem vários clientes também de pequeno porte. E dessa originação, dessas ideias, a partir de 2020 nós tivemos a concepção da Clius, que é uma empresa de software, que a gente já trabalhava com alguns softwares utilizados nessas operações, gestão de BI, de clientes, de performance, e muito focado também de trazer aplicações tecnológicas para facilitar a vida ali de um checklist, para um levantamento de um risco, digamos, ambiental, num site, num broker, né, um site como um armazém, quero dizer aqui para os não iniciados na área de transporte. Então, ela vem desenvolvendo. E observamos que havia uma dificuldade muito grande no mercado de seleção de motoristas, de seleção de prestadores. Eu separo assim. Quando eu falo seleção de motorista, é aquela contratação que você vai ter de um funcionário para dirigir seu caminhão. Você vai ter lá um colaborador com um salário de mercado hoje de entre 3 mil e 10 mil reais, que é uma métrica nacional, para conduzir um conjunto entre 1 milhão e 2 milhões e meio. Então, qual o risco? Ele carrega a tua marca, você tem que ter esse cuidado com o brand. Então, toda essa demanda nos fez criar, à época, uma análise mais profunda, focada no mercado rodoviário de cargas, né, que a gente chama do TRC, mercado que é muito carente de informação. Então, através de processos lícitos, exigíveis e comprováveis, que vem dando muito certo, trabalhamos para essa seleção. E isso hoje vem nas apólices, né? As apólices exigem que a primeira barreira de risco, por assim dizer, a primeira gestão de risco é a consulta cadastral, onde tem que ser feita uma análise mais séria. Pintou também para nós como oportunidade, além dessa situação de fazer análise, cadastro, consulta, voltado ao mercado segurador, também como entender a contratação de uma pessoa, não só TRC, não só motorista. Exemplo, como que você contrata um auxiliar de um escritório? Como que você contrata um auxiliar de uma fábrica? A sua diarista da tua casa? A tua auxiliar de escritório? Então, hoje nós temos uma outra ferramenta voltada para o mercado em geral, que é a Clius Curricular, que vem se expandindo com grande força, que tem essa intenção. Trazer o melhor tratamento de dados para os nossos clientes. E temos fábricas, temos grandes empresas fora do mercado de transporte, né, que utilizam a nossa ferramenta, que é a Clius Curricular, para avaliação dos currículos que chegam ali. Poxa, chega 100 currículos para você avaliar na sua rede de supermercados, sua rede de drogarias, sua rede de material de construção. Você tem lá 20, 30 mais bem selecionados na sua primeira peneira. Coloque com o nosso sistema, coloque a via API ou diretamente na versão web do nosso sistema, e a gente vai fazer um tratamento de dados. Questão de processos, questão de financeira,
questão socioeconômica, que não é só dinheiro, mas também como que a pessoa se comporta, para que você possa mitigar o risco de contratar errado. Porque contratar errado são dois custos. É contratar errado e ter que desligar. E se der certo, desligar antes de dar errado, porque se der errado, a conta é totalmente sua. Muito mais cara do que a inicial. Muito mais caro. Bom, uma das perguntas que eu me preparei para poder fazer, vou até usar um termo que você usou muito bem, para os não iniciados no ramo de seguro de transportes, tanto a Federal quanto a Clios, embora você já tenha respondido de uma maneira um pouco diferente, qual é o trabalho necessariamente que você presta para uma apólice de transportes, assim, bem objetivamente? Ser objetivo é uma coisa que não é a minha característica, né? Mas vamos falar não só de transporte, mas vamos falar também de frota. Então, uma ação que você pode ter numa apólice frota, que nós estamos falando com os colegas que são corretores de seguros, a apólice frota precisa de gestão. Gestão da tecnologia embarcada, gestão de excesso de velocidade, gestão de como estou dirigindo, gestão de um sinistro, porque nem sempre você vai acionar indevidamente ou de forma vil a sua apólice. Então, ter uma gestão de uma frota incumbe de o segurado ter uma estrutura interna de gestão, 24 horas, 7 dias por semana, ou nos contratar. Desculpe a franqueza, né? Então, nós prestamos esse serviço para segurados e transportadoras, frotas leves e etc. Focado já na apólice de transporte, nós temos a demanda de você cumprir os clausulados de gerenciamento de risco. Então, independente do tamanho do cliente, que ele tenha lá uma apólice de DC, que ele tenha uma apólice de seguro obrigatório, que são as 3 que inovaram do ano passado para cá, ele precisa ter um PGR, um plano de gerenciamento de risco. Ele tem que ter um PPA, um plano de prevenção a acidentes. Então a Federal trabalha muito nesse campo de ofertar aos nossos parceiros e clientes as melhores oportunidades, tá meio comercial esse negócio aqui, mas eu estou usando o mesmo texto, ofertar as melhores oportunidades de gestão, uma gestão preditiva, quer dizer, nós temos lá treinamentos aos motoristas, nós temos lá o controle do que diz a apólice e o que é a operação do cliente, isso é gestão, isso não é só monitoramento. É fazer cumprir aquela viagem com a carga segurada depois da verbação, com todos os controles necessários. Entender os sinistros, seja eles de matriz safety, que são os acidentes viários, ou seja de matriz security, que são os eventos crimes, tipo roubo, furto, apropriação indébita, adulteração de produtos, e ter esse controle para o nosso parceiro corretor e para o nosso segurado, no caso, para que ele não faça um acionamento indevido da apólice, uma gestão indevida do risco e que ele tenha isso muito mal, digamos, precificado na renovação, para que ele não fique mal visto na precificação, na próxima precificação do seu risco. E isso sim dá sucesso, isso sim dá resultado, a gente consegue evidenciar isso, seja com grandes clientes que a gente tem de mercado, que já são conhecidos, e eu prefiro não falar o nome aqui, mas você sabe muito bem, grandes embarcadores, grandes empresas do agro, seja para o pequeno, que tem que ter uma preocupação, não só com o que consta na apólice, mas também o que a apólice de seguros não alcança. Por exemplo, a proteção à sua marca. A proteção que ele tem que ter ao produto de terceiro que ele transporta. É o que você chama de gestão de branding. Que é gestão de branding, gestão ativa, custo de reposição de gôndola, quanto custa para eu produzir o meu material novamente porque você, que estava responsável por transportar, acidentou com o meu produto. Quanto custa eu perder um contrato por não repor aquela mercadoria num tempo hábil? Sem contar a solidariedade, né? Porque quando há um acidente que o contratado, ele é o responsável direto, o dono da carga, ele pode ser chamado na lide também, caso isso vire uma ação judicial depois. Ou eu estou enganado? Você falou bonitinho, parecendo um bom advogado. Né? A gente tem um escritório de advocacia também, é Fabiano Faria Advogados Associados, lidando mais com sinistros, né? Sinistros, quando eu falo, são acidentes, questão de monta veicular, responsabilidade de terceiros, e sim entra nessa seara. O quão é importante balizar corretamente a sua responsabilidade. E você nunca vai conseguir limitá-la, mas você consegue, digamos, trazer a sua responsabilidade a algo que você consiga pagar, que você não se comprometa como empresário. O que eu quero dizer? Existem sinistros que uma transportadora quebra. Existem sinistros que o patrimônio pessoal do empresário
não é suficiente para pagar as consequências. E não falo aqui só do prejuízo sobre a carga. Não falo aqui sobre responsabilidade de cláusulas extravagantes, como parada de fábrica. Eu falo aqui do ambiental, por exemplo. Eu falo aqui de um acionamento indevido de uma apólice ambiental, já que eu toquei no assunto, porque é feito para não ser usado. E toda vez que você usa, a facada, a nota é cara. É dolorida. É dolorida. Uma coisa que é muito interessante, principalmente, de novo, invocando ali aqueles não iniciados, o dono da carga, a gente teve um exemplo agora recente, que morreram mais de 40 pessoas ali no acidente de rodoviário, né? Esse dono da carga, ele vai responder junto com o transportador. E se esse transportador for autônomo, você entende, e já aproveitando que você tem a Fabiano Faria Advogados, você entende que essa responsabilidade de solidariedade entre o transportador, considerando que ele é um transportador pequeno ou autônomo que não dá conta de abarcar os prejuízos, você entende que isso fica 100% de responsabilidade na mão do dono da carga ou do operador logístico que repassou esse frete? Vamos lá no início. Saint-Exupéry. Você leu O Pequeno Príncipe. Sim. Né? Você é responsável por aqueles que cativas. Exatamente. Vamos trazer um paralelo. Você é responsável por aqueles que estão sob seu comando, julgo ou coordenação. Então, você não consegue se isentar de uma responsabilidade totalmente. Você consegue limitar essa responsabilidade. Você contrata mal, paga 2 vezes. Você contrata bem e analisa bem, você consegue limitar a sua responsabilidade. Cabe ali você saber quem está sob seus cuidados, sob sua determinação. Pegue a carga no ponto A e leve ao ponto B. Mas tudo bem. E dá uma tragédia daquela. A parte mais fraca, geralmente vai ser ele. O autônomo, uma pessoa simples, que não tem muitos recursos. Não estou dizendo que está certo ou errado. Estou considerando que, muitas vezes, ele não tem nem condição de se defender. E é nessa hora que o direito de repor, o direito de fazer ali a compensação à família das vítimas, aos terceiros, que se invoca todas as partes. No direito a gente chama de denunciar a lide, né? Nomear a ação. Nesse caso, chama-se todo mundo. Me permita um goianês aqui, de mamana caducando. Então, até o dono da mercadoria, quem fez o produto, é invocado. E por mais que um dos atores invocados ao processo, denunciado à lide, não tenha uma responsabilidade direta, ou mesmo consegue se eximir de uma responsabilidade indireta, ainda deixo uma pergunta aqui, uma questão. Quanto custa para se defender de algo que você não tem responsabilidade nenhuma? Quanto custa a marca da minha empresa estar envolvida numa situação que eu não tenho nada a ver, que passa 24 horas, 7 dias por semana, eu ia falar 24/7, mas eu vou trazer para os não iniciados, fica passando numa TV, nas mídias, no Instagram e outras redes sociais, colocando a minha imagem, a imagem do meu produto de uma forma, digamos assim, com demérito. Isso é caro, isso vale muito dinheiro. Certeza. E é muito importante a gente deixar isso dessa forma bem didática, explicando quais são os riscos, porque o mercado é cada vez mais competitivo. Nós temos os players, os corretores iniciados, aqueles que dominam o assunto, mas tem aquele corretor que está chegando agora para o mercado, ou aquele que tem a intenção de operar com o produto. É importante que ele entenda toda essa sistemática, como é que esse mercado funciona, até para ele poder prestar uma boa consultoria para o cliente dele, né? Exato. Seguro de transportes é um mercado, é um nicho muito específico, grandes players e de uma rentabilidade boa, eu acredito, porque é um mercado que só cresce. Existem os seguros obrigatórios, existem os seguros necessários e existem os seguros de sobrevivência. Eu, com mais tempo, poderia te falar o que eu acho disso, mas é necessário que o risco seja previsto, porque o transporte é algo totalmente necessário para o nosso país. Nós temos mais de 3/3, mais de 2/3, quer dizer, mais de 80% da nossa, mais de 3/4, né, o número correto, do nosso transporte nacional por vias rodoviárias. Nós somos um país de dimensões continentais. Você necessita trabalhar com milhares e milhares de autônomos e pequenas empresas que tem no Brasil. Então, normalmente, uma grande empresa logística, um grande fabricante, ele não tem caminhões, ele precisa de terceiros. E é nesse cenário que eu falo, o corretor tem, sim, vários aspectos de oportunidades do mercado. Você tem um cliente que ele tem um seguro empresarial, ele transporta, ele compra mercadoria e se responsabiliza pelo frete, ou ele vende se responsabilizando pela entrega,
ali tem uma oportunidade de seguros. Ele tem um veículo, ele precisa ter no mínimo 3 seguros. Ele tem um motorista, ele tem que atender a convenção coletiva de trabalho e tem que ter o seguro obrigatório de vida do motorista. E nisso tudo precisa de gestão. Porque não adianta eu ter as apólices, não adianta eu ter o negócio se eu não tiver gestão. Não tendo gestão, no momento que você acionar a apólice, com certeza você não terá o pagamento da sua indenização, o seu ressarcimento de prejuízo, ou o que chega a ser pior, você não tem o prejuízo de terceiro devidamente ressarcido, o que vai te trazer um dissabor muito grande, uma conta meio cara de pagar. Você está falando aí e me suscita aqui, na Real Brasil nós temos algumas contas de transporte e algumas as companhias seguradoras entendem como um risco nervoso, ou seja, aquele risco que tem uma alta probabilidade de ter sinistro. Enquanto a gente está acostumado com uma apólice tradicional com vigência de 12 meses, algumas delas as companhias disseram, olha, eu vou fazer por 6 meses e vou avaliar a sinistralidade. Eu posso cancelar antes. Então, essa gestão que você traz para nós, e principalmente agora reforçando com os não iniciados que nós estamos chamando aqui, aquele corretor que está chegando agora para o mercado ou que não tem muita experiência e que queira aprender alguma coisa. Fique atento, porque isso que o Fabiano está nos trazendo, ele é extremamente importante, porque a companhia seguradora, se você coloca uma apólice e esse cliente não tem o cuidado de fazer todo esse gerenciamento de risco que uma apólice demanda, nós podemos ter o dissabor de ter que bater na porta do segurado e falar, olha, não tem 2 meses que eu contratei essa apólice, mas vamos ter que mudar de companhia seguradora. Porque a sinistralidade, ela não é legal, se ela for muito alta, ela não é legal para nenhuma das partes, não é assim? E eu trago mais um ponto. Eu preciso mudar também de corretor, porque eu não estou sendo bem atendido. O seguro de transporte exige muito atendimento, é muito personal. E trago mais uma para piorar o dia, né? Existe a responsabilidade civil do corretor. Sim. Sobre o mau balizamento do risco, sem fazer uma análise prévia do risco, de não conhecer o risco do cliente. Às vezes o cliente chega e fala, não, fica tranquilo, eu só transporto água. Né? E de repente eu tenho um sinistro com um produto químico, um produto perigoso. E aí, como está a apólice? E as exclusões das apólices, os riscos não cobertos. Ele sabia disso, ele foi orientado. Então, ter um bom parceiro, fazer boas parcerias, entender como funciona o fluxo para que você não tenha esse agravo na sua operação é muito importante. Bacana. Você trouxe para a gente, bem no começo da sua fala, a possibilidade de redução de custos ali, de fazer um bom gerenciamento de risco para que seja um risco mais aceitável, vou colocar dessa forma, pelo mercado segurador. Sem citar nomes, você seria capaz de discorrer para a gente brevemente aqueles riscos que o segurado teve uma aceitação mais fácil por conta do trabalho que você e seu time presta, ou até mesmo uma redução de custo por conta da diminuição da sinistralidade? O que nós temos, né? Nós temos um mercado que se baliza muito naquela seguinte frase: tenho seguro, tô de bem, tô bom, tô tranquilo. Não é simples assim. Você tem seguro porque você quer fazer uma garantia do seu negócio. Você tem seguro porque você quer uma continuidade do seu negócio. Mas ele tem que saber ser usado. E vamos ser sinceros, quem lê clausulado? Quem entende do que está sendo pedido ali? Então, fazer uma gestão nos trouxe um resultado para alguns clientes, contas grandes de mercado, de corretoras internacionais, de corretoras locais, onde a gente evidencia que o uso da apólice tem que ser com parcimônia. Vou usar uma palavra que você gosta aqui. Que o uso vai ter parcimônia, que vai ser com cuidado, apenas naquelas situações que realmente você vai ter ali uma cobertura, um tratamento sério, que você não tem um custo de atendimento, às vezes, maior do que o prejuízo. Isso acontece muito. A Federal Soluções Técnicas tem um serviço para alguns clientes, onde nós somos a central de sinistros do cliente. Eu não substituo a reguladora de sinistros da companhia. Eu sou o representante do cliente. Eu visto a camisa do cliente, olha, eu sou a central de cuidados de sinistros do cliente tal. 24 horas, 7 dias por semana, estou lá cuidando do sinistro. Analiso o sinistro, vejo se tem cobertura, vejo se é preciso realmente acionar a apólice, às vezes é uma coisa que não tem cobertura, porque aí a gente entra naquilo que a gente aprendeu no MBA, que é reduzir a frequência. Então, a frequência bem controlada e uma severidade controlada te deixa uma apólice com alta aceitação no mercado, porque você está fazendo aquilo que é a função do segurado, mas que a gente sabe que muitas vezes não tem, que é fazer o controle do seu risco.
A apólice é para ser usada no momento que você não controla mais e não tem mais condições de tratar o seu risco. Hoje, você trouxe uma informação extremamente importante, onde a matriz rodoviária é hoje a mola mestra do escoamento de produção no Brasil. E não vai mudar tão rápido. Mas a gente tem visto surgir no mercado outros players como cabotagem, o hidroviário, o ferroviário. Seria então razoável entender e aceitar e às vezes até combinar que a Federal e a Clius conseguem fazer aí uma logística integrada dependendo daquilo que sai, por exemplo, da região centro-oeste em direção aos portos da região norte ou da região sudeste, às vezes até da região sul. É legal combinar dessa forma, entender dessa forma? Não, não é. Explico, porque a gente não faz logística. A gente não faz logística integrada. Gerenciamento. A gente faz um gerenciamento, a empresa logística, quem trabalha isso. O que a gente trabalha é, o cliente tem um transporte de agronegócio, que é uma matriz muito grande do nosso grande programa Agro Mais Seguro, que originou do transporte a lácteos, que veio do leite mais seguro. No Agro Mais Seguro, a gente trabalha a originação agrícola e semi-processados da roça, né, em goianês mesmo, saindo da roça ali para os primeiros armazéns. Ou transferências de armazéns para portos ou para processamento industrial. O trabalho que a gente entra é de entender essa área de trânsito desses veículos, que tipo de veículo vai ser necessário, que tipo de licença que ele usa e como vai ser esse transporte. Um grande exemplo que a gente tem, foi pauta de uma reunião de manhã, o transporte de algodão. Transporte de algodão, nas palestras que eu faço para motoristas e a pedido dos meus clientes, eu gosto de dizer que, motorista, não siga as placas de velocidade. Se você seguir, você vai tombar. E aí entra todo um motivo que eu vou deixar para quem me chamar para essa palestra. Mas se o motorista seguir a legislação, ele tomba. Então ele tem que desobedecer à lei. O motorista que transporta um algodão é um motorista que precisa ser muito cuidado, muito instruído. Porque, com todo respeito, ele é um ótimo profissional. Todos os grandes motoristas que a gente tem lá, nós já estamos chegando a aproximando de 1 milhão de cadastros que nós temos na base Clius, nós temos um número de sinistralidade muito baixo. Quando eu falo sinistralidade, tanto safety quanto security. Mas no safety, que é o grande problema do algodão, por exemplo, que não se rouba algodão tão fácil. Nós não temos cavitamia, senhores corretores, cavitamia é um pouco de lenda e é mal estipulada. Um dia a gente fala sobre isso, né? E nós temos um grande problema que é acidente. Dele não conhecer o veículo, dele não conhecer a composição da carga, dele não conhecer o rotograma. Ele não sabe nem o que é rotograma. Então, no momento que você pauta ali uma gestão logística dentro da regra da sua apólice, vendo a gestão de risco do seu negócio, você consegue sim ter um resultado espetacular. A gente já está com a operação de algodão há 4 anos sem roubo, furto e 1 fardo de algodão queimado por atrito. Nós temos transporte de café, nós temos produtos atomatados sendo transportados, nós temos embalagens. São operações que vêm com uma sinistralidade hiper mega reduzida. A gente só não comemora, porque enquanto a gente está falando aqui pode ter uma crise que eu não sei. Mas sim, essa matriz de atender nacionalmente, de fazer a gestão de risco de um transporte de uma empilhadeira ou de tampas de garrafa, a gente consegue fazer. Porque sim, mas fazer gestão de tampa de garrafa, fazer gestão de isopor, o terceiro produto mais roubado, mais desviado, para ser exatamente o termo correto, foi desviado, poucos roubos, tá? Uma coisa que pouca gente sabe, existe muito pouco roubo, existe muito desvio e apropriação indébita. O terceiro lugar no ano de 24 foram andaimes. Andaimes? Andaimes. Qual dos mais de 5 mil municípios do Brasil que não precisa de andaime? Uma situação fungível, que eu coloco em qualquer município, que sempre vai ter uma obra, uma construção e que troca de mão com facilidade. Quem não quer um andaime? E andaime, hoje uma carga de andaime é entre 200 e 500 mil. Certo? E foi extremamente desviada, foi extremamente roubada no sentido que foi feita uma apropriação indébita ou o motorista entra com uma ocorrência de roubo e furto. Então não existe, só para terminar essa parte, não existe produto isento de desvio. Não existe produto isento de acidente. Posso estar transportando dejetos humanos. Se você poluir uma rua, você vai ter toda uma consequência. Posso estar transportando ração para peixe. Fabiano, foi tranquilo, o caminhão caiu dentro de um rio. Meça o tamanho da consequência. Você não está ali para fazer pesqueiro pro Ailton.
você está ali para limpar um rio que é parte de um manancial, que tinha uma certa quantidade de alimentação para aqueles peixes e você foi lá e desestabilizou o ecossistema. Isso quebra negócio. Quebra negócio, e o corretor precisa estar preparado, porque aí é um viés, é um apêndice, vou assim dizer, de uma apólice de seguro de transporte, que é o RC ambiental. E que precisa ser cuidado, né? Limpeza de pista, acompanhamento de como é que isso vai se comportar ao longo do tempo. Tem que ser uma apólice muito bem formatada. E você controlar o atendimento de sinistro ambiental, porque senão chega lá aquelas tratativas de sinistro com roupa da NASA, 5, 6 mil dólares por dia, e quando você vê o caldo sai mais caro do que o peixe. Então, você entender o sinistro, ter um acompanhamento especializado, certas contaminações ambientais, deixa eu dizer, certos derramamentos de carga podem ser tratados por itens mais simples das apólices, que a gente chama de cláusula de limpeza de pista simples. Então, sabendo usar a regra do jogo, você consegue ter sempre uma apólice segura e deixar o mercado sempre favorável a indicar o corretor ali para um pequeno transportador que está começando, ter acesso a uma transportadora maior, a uma operação que você não conhecia. É muito importante isso. Uma pergunta. Sou um corretor, estou entrando agora no mercado de seguro de transportes, quero acessar este mercado. É possível para eu, corretor de seguros, entrante, ter acesso a esse serviço, tanto da Federal quanto da Clios? É possível, não é possível? Dá para poder fazer um trabalho integrado? Como é que funciona? Não, é possível. A gente tem hoje dezenas de corretores de seguros parceiros que nos ocupam com diversos serviços, né? Nós trabalhamos sempre preocupados com digamos assim, a LGPD, o sigilo da apólice. Se eu estou lá com o cliente Real Brasil, meus outros parceiros corretores não veem essa apólice. A gente não discute, isso é uma coisa muito séria, né? De saber controlar essas informações, mas nós sabemos fazer isso com qualidade. Nos procure para entender como a gente pode ajudar nesse controle, nessa gestão de risco, porque as matrizes de serviços, os volumes, digamos, o que a gente pode empenhar de energia no segurado, ela varia. Isso depende do que ele trabalha, tipo de ramo, se ele já está consolidado, se ele está começando. E não é porque a Federal Soluções Técnicas, a Clios, trabalha para multinacionais, para grandes empresas embarcadoras, que nós não temos ali autônomos no nosso programa Motorista Sempre Seguro. Nós hoje temos autônomos, pequenas frotas de até 10 veículos, que têm os mesmos serviços que uma Cargill tem, desculpe, eu tive que falar, que uma Nestlé tem, que uma Cofco Transportes tem, que uma MAGE tem, que a gente consegue entregar com a mesma razão, logicamente, com a devida proporção, né? Mas a central de serviços, todo cliente é igual para nós. Então, se eu tiver um nicho de mercado que eu enquanto corretor, estou visualizando atender, é possível sentar então com a Federal, desenvolver um programa de seguros para este nicho e buscar uma seguradora parceira que possa atender. Vou responder para você para evitar a confusão. Não faço isso. Você, corretor, monta o seu programa e monta a sua precificação. A gente consegue auxiliar entregando serviços e analisando como se fosse a antiga APR, análise prévia de risco, o que é possível fazer ali. Perfeito. Porque eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes há um pequeno ciúme. Como a gente inova muito como central de sinistro, como a gente inova muito na gestão ativa de riscos, alguns corretores de mercado, isso já gerou um ruído muito caro para mim, interpretaram, isso foi tratado, que a gente interfere na apólice, que a gente interfere no risco. Não, a gente está lá para fazer o que precisa ser feito de forma correta, lícita e comprovável para qualquer um. Nós não estamos lá para criar uma cortina de vidro e fazer de conta que nada aconteceu. Não, o sinistro ele existe e a cláusula da apólice também. Então isso precisa ser analisado para que você possa fazer um jogo bem feito, né? Perfeito. Bom, na minha opinião, você citou alguns programas como Leite Mais Seguro. Me lembro ali no final de 2020, por aí, me lembro de ver você debruçado trabalhando no desenvolvimento desse programa. Na minha humilde opinião, como eu disse, nós temos uma amizade muito próxima. Você é um cara visionário. Se alguém pergunta para mim, setor de transportes, alguém que possa enxergar do outro lado do muro, só olhando para o muro, eu penso em Fabiano Faria. Então, na sua opinião, como é que vai ser o mercado de seguro de transportes para o corretor de seguros daqui 5, daqui 10 anos? Nós não somos filhos da mãe de Ná, mas dá para arriscar um palpite?
Voltando 2 palavras atrás, né? Eu nem tenho caminhão. Eu não tenho transportadora. E muito difícil eu falar para vocês que eu tenho coragem de ter, porque é um risco muito aberto. Mas o mercado não tende a diminuir. Tudo que é produzido precisa ser transportado. Nós falamos agora há pouco de cabotagem. Antes nós tínhamos um fluxo muito grande, você deve lembrar, Ailton, que descia de Manaus para São Paulo de eletrônico. Hoje é por cabotagem. Sim. Mas o navio, ele não sai da porta da fábrica e nem chega na porta do cliente. Primeira coisa que eu tenho para falar. Nós temos o grande transporte, o modal ferroviário, que vem crescendo. E é necessário. Porque o modal ferroviário vem para suprir a demanda crescente que o transporte rodoviário não dá conta de suprir. Ser uma transportadora hoje, ser um empresário da área de transportes, necessita ter mercado. Não é feito para médios e nem para pequenos. Ou você é autônomo ou você é grande. É uma visão minha. Tá? Senão você não tem margem de lucro. E nós temos o crescimento do e-commerce. Né? Antes do WhatsApp, antes de internet, a dificuldade para que a gente tinha, para quem é do interior, comprar uma mercadoria que via numa revista e pedia para alguém comprar na capital. Hoje, o que nós vemos num computador aqui, a gente vê em Miritituba, vê em Bacabal, no Maranhão, em qualquer lugar do mundo. E faz o mesmo pedido. A diferença é o prazo para entregar. E o produto chega. E essa é a grande inovação logística, a inovação do e-commerce, da entrega individualizada. Lógico, isso infere riscos, infere pessoas não muito conscientes no mercado, tipo entregas por motocicletas. A gente sabe que o tempo ali está muito apertado, não cumprem muitas regras de trânsito, eu sou muito caxias com isso. Traz uma sinistralidade para a pessoa e para o produto. Né? Nós temos que ter um ponto médio de jornada. Mas voltando a falar especificamente de seguros. Seguro cada dia vai ser mais necessário. Porque o pequeno, médio ou grande empresário, aquele que investe a sua vida em um patrimônio, numa frente de negócio, numa produção, ele tem que ter consciência que ele tem que ter o respaldo que se algo der errado. Algo que der errado de acordo com aquelas apólices, para que ele não quebre o seu negócio. Nós temos hoje empresários de transportes enfrentando ações de 20, 30 milhões e ele não tem de onde tirar isso. Ele vai simplesmente quebrar o seu negócio porque ele teve um único acidente. Então essa conscientização ultrapassa a figura do corretor de seguros, mas nesse momento do nosso público aqui é entender que mercado tem, consciência vai aumentando, porque começa a ver, hoje os meios de comunicação são instantâneos, e que sim, aquele caso ali, aquele caso acolá, vem trazendo para a pessoa que trabalha com transportes da necessidade de ter uma melhor apólice e principalmente o melhor atendimento. Nas apólices de transporte, o atendimento é tudo. Olha, você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante. Hoje nós temos apólices para praticamente tudo. Falando aí do setor de transportes, eu tenho ali o seguro de RCF, né, que é uma contratação para terceiros, é opcional ou não, e tem uma cobertura que nem se fala nela, que é o RCF a segundo risco. Ou seja, se você esgotar a cobertura de responsabilidade da apólice, para aquele mesmo evento, eu ainda posso ter a possibilidade de ter uma apólice complementar. É uma coisa fantástica. Não é o tema para agora, isso é muito técnico, merece uma discussão mais aprofundada, mas quando você diz tudo isso, me suscita que nós, corretores, nós temos ferramentas de seguro suficiente para poder atender a grande maioria das demandas dos transportadores de uma forma geral. Bom, quero agradecer, foi muito bom, enriquecedor esse bate-papo, e aí eu queria suas considerações finais, por favor. Eu me preocupo, Ailton. Eu me preocupo com o mercado, eu me preocupo com o ano de 2025, que nós temos de grandes desafios, mas o grão vem aí. A safra começou a colheita, teremos um bom lote de produtos, teremos uma segunda safra boa, teremos o e-commerce crescendo, temos o mercado expandindo. Então, a nossa preocupação é continuar com a qualidade que a gente tem hoje. Então, muitas vezes chegam projetos que a gente não consegue fazer, porque simplesmente a gente não tem aquela capacidade no momento de fazer. A nossa empresa ainda pode ser considerada uma pequena empresa. Então, mas estamos à disposição de todos os corretores, estamos aí com diversos parceiros fazendo a entrega de acordo com o que é mapeado e formatado por cada parceria. E caso
tenham interesse de entender como a gente faz, de buscar ver o que cabe ali na sua operação, seja de consulta e cadastro, seleção de pessoas, softwares ou mesmo gerenciamento de risco através da gestão ativa, a gente fica à disposição de todos. Agora, Ailton, me preocupa você nivelar seus amigos por mim. É muito preocupante, viu? Você tá muito ruim de régua. O cara é Eu peço desculpas a ele. Além de tudo, o cara é humilde. Gente, muito obrigado. Não deixe de seguir no canal do professor Ailton Costa. Terceiro episódio, repito. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para as novas publicações. Eu conto com você.